Fala, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na verdade, não é bem uma aula, é um pequeno bate-papo que eu quero ter com vocês antes de vocês produzirem os primeiros textos, tá bom? Saliento que é muito importante você fazer uma boa revisão de todo o conteúdo teórico que nós vimos até aqui, bem como já ter uma base teórica, né, lá do conhecimento da prova objetivo para que possamos aplicar aqui. Nos nossos textos, nas nossas rodadas temáticas, nós fazemos uma breve abordagem teórica também sobre cada tema que iremos trabalhar. Então, se você ainda não viu o assunto, não se desespere. Obviamente que é melhor se você já tiver estudado aquele conteúdo. Mas se você não tiver estudado, nós temos ali uma breve abordagem teórica que o professor faz e recomendo que você a leia antes de produzir o seu texto, tá? Depois fecha ali o material e manda bala na produção textual, tá? Não vale ali ficar colando, viu, pessoal? É muito importante que você force realmente o resgate da informação ali no seu cérebro e colocar aquilo no seu texto, aquelas informações. Tá, lá no momento da prova isso acontece demais, a gente esquece alguns conteúdos, fica difícil de retomar aquele conteúdo naquele momento, ainda mais que é um momento de pressão, de nervosismo, né? Então vamos treinar isso aqui agora também. Não vale você estar escrevendo um parágrafo e ficar consultando ali, abrindo o material, né? E tentando enganar o professor, quando na verdade você estará se enganando. Tá bom? Então, um pequeno bate-papo aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. Os professores fizeram algumas rodadas temáticas, analisamos a banca examinadora, bem como a probabilidade de alguns temas caírem ou temas que já foram cobrados se repetirem na sua prova, tá? Então, antes de você iniciar, deixa eu chamar a atenção para alguns aspectos aqui que são extremamente importantes, tá? Para você se atentar durante este momento agora, que vamos começar efetivamente a prática da produção textual, tá bom? Vamos aqui visitar os nossos slides. Bom, pessoal, então, conforme eu falei, não é bem uma aula, né? Neste breve bate-papo aqui, nós apenas disponibilizamos a vocês a folha para transcrição do texto definitivo, tá? E algumas orientações aqui que eu quero trazer antes de vocês arriscarem os primeiros textos. Então, a primeira observação que eu trago a vocês, pessoal, é anotar o tempo utilizado para produzir o seu texto. Vocês verificarão que na folha de resposta para transcrição do texto definitivo, no canto superior direito, há a informação que você deverá colocar sobre o tempo gasto para redigir o seu texto, tá? Se você levou 1 hora, se você levou 50 minutos, se você levou uma hora e meia, 2 horas, 3 horas, enfim. Seja bastante sincero consigo mesmo. Tá? Obviamente que nós faremos algumas considerações com relação ao tempo gasto por você. Mas é muito importante que você mesmo verifique a sua evolução ao longo do tempo, que você verifique, né, o aumento da velocidade que você terá para redigir os textos. Nós sabemos que estaremos ali diante de uma prova onde o tempo é extremamente precioso, então você não será apenas necessário saber redigir bem, será necessário você redigir bem, mas no menor tempo possível. Quanto mais rápido você conseguir escrever, obviamente preservando a qualidade do seu texto, mais tempo sobrará para você aplicar ali na sua prova objetiva, para revisar algumas questões, tá? Então estejam muito atentos que a velocidade é um dos quesitos que nós temos de treinar a partir de agora. Eu peço a você que não se preocupe nos primeiros textos, tá? Nos primeiros textos é óbvio que esse tempo será um pouco maior, mas com o tempo, com a prática, você vai pegando o jeito ali da coisa e esse tempo tende a diminuir, de forma que perto da sua prova você esteja cravando ali um tempo razoável, né, para fazer a sua prova. Eu não vou dizer aqui um tempo razoável, porque isso depende de cada um. Há alunos que fazem a prova objetiva de forma mais rápida, né, mais rapidamente, há alunos que fazem a prova discursiva mais rapidamente ou o contrário. Então isso é muito relativo, isso é muito pessoal e você terá de descobrir qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco.
se o seu ponto forte será aqui na prova discursiva, assim eu espero, ou se será lá na prova objetiva. Tá? E é muito importante você mensurar aí o tempo gasto ao longo da sua preparação para avaliar, né, até o dia da sua prova essa evolução com relação ao tempo. Meus amigos, não deixem de ir para a prova sem antes elaborarem um plano estratégico de prova. Quanto tempo você vai levar para fazer a prova discursiva? Quanto tempo você vai levar para a definição dos pontos semânticos do seu texto, para fazer o rascunho, para a transcrição do texto na folha de respostas, né, no texto definitivo? Quanto tempo você levará para preencher o cartão de respostas, marcar aquelas bolinhas lá que parecem ser infinitas lá no dia da prova, né? Enfim, quanto tempo você gastará na sua prova objetiva? Quantas pausas você vai fazer na sua prova para ir ao banheiro, que é extremamente importante para resgatar a concentração, né? Então estejam atentos a esses detalhes. Então nós colocamos aí na folha de respostas, no lado superior, no canto superior direito, um espaço para você simplesmente colocar o tempo gasto para produzir seu texto. Há também a informação, né, de em qual aula você está e qual é a questão que você está respondendo. Isso aí para facilitar a vida dos nossos corretores e saberem identificar com mais precisão o texto ali que você está abordando. Certinho? Esta é a primeira orientação que eu quero trazer a vocês. Temos mais algumas. Vamos lá. Pratique todos os temas, pessoal. Pratique todos os temas. A despeito de, no nosso curso, nós fornecermos apenas 3 correções ou 2 correções, enfim. Isso para quem está fazendo o curso com correção, né? Ou o nosso serviço de correção analítica aqui do Estratégia Concurso. Pessoal, é muito importante vocês praticarem todos os temas que nós vamos ofertar durante o curso, tá? Por que isso? Porque aqui, pessoal, vale aquela regra do quanto mais melhor. Quanto mais você escrever, mais treinado você estará, mais familiarizado com a prática da escrita manuscrita você estará, né? Mais confiante, mais confiança você vai desenvolver ao longo desse período. Então é muito importante que você pratique todos os temas. Mas, professor, são muitos temas. Não são, pessoal, não são. Para atingirmos níveis de excelência na prática textual, é preciso treinar muito, tá? Se você se organizar, colocar ali semanalmente, né, no seu calendário, no seu ciclo de estudos, a produção de 1 ou 2 textos, durante toda a sua preparação você vai ter feito aí vários textos. Muitas vezes você vai até esgotar os temas que nós temos aqui no curso e vai atrás de novos temas para fazer. Tá? Então pratique muito, pessoal. Nada de fazer uma, 2 redações ali antes da sua prova. É preciso fazer mais, tá? E, se possível, submeta as suas redações, os seus textos à avaliação dos profissionais, para que você possa perceber onde você está errando. E a cada texto que você escreve, verifica onde você errou, o próximo, certamente você não cometerá os mesmos erros. E assim você vai subindo ali degrau por degrau até chegar no nível excelente para tirar boas notas em concursos públicos, né, em provas discursivas de concursos públicos. Beleza? Estamos combinados? Certinho, vamos para a próxima orientação. Redija o texto com caneta esferográfica de tinta preta, né, aquela caneta esferográfica de material transparente e tinta preta. Por que eu falo isso daqui para vocês? Pessoal, essas canetas esferográficas de material transparente, tinta preta, ou algumas bancas aceitam tinta azul, elas não são nada confortáveis para escrever. Tá? Muitas vezes elas são duras, outras soltam tintas demais que vai manchando a nossa mão e mancha o nosso texto. Tá? Então, se nós entregarmos um texto manchado, provavelmente você será apenado ali com relação ao quesito de apresentação do seu texto. O examinador vai pegar o seu texto e vai falar: poxa, esse texto aqui está todo manchado de tinta, né? Então, por esse motivo, é muito importante você levar para a sua prova no mínimo 3 canetas. Se uma estiver manchando, já troca e pega aquela que não está, tá? Então é importante você ter 3 canetas aí para não ter problema com relação a isso. Ou às vezes a caneta estoura, né? Enfim, deixe canetas aí de reserva para utilizar no dia da prova. E treine, pessoal, as provas
com essas canetas, porque muitos alunos utilizam ali na fase de treinamento aquelas canetas caras, Montblanc, canetas macias que você vai ali deslizando e ela escreve que é uma beleza, a letra fica uma maravilha. E chega lá na hora da prova e vai escrever com uma caneta Bic, sente certa dificuldade. Ela é dura, não é macia, o braço vai doer um pouco mais, tá? Então simule exatamente aquilo que acontecerá lá no dia da sua prova, iniciando aí pela mesma caneta, tá bom? Então nada de ficar treinando com canetas diferentes daquelas que você utilizará lá no dia da sua prova. Combinado também? Vamos nessa. Próxima orientação. Simule o momento da prova. Simule o momento da prova. Pessoal, lá no dia da prova, alguns alunos, infelizmente, sentarão naquelas carteiras extremamente desconfortáveis de universidades públicas, aquela cadeira toda desengonçada, com o braço torto, né? E isso causa certo desconforto, causa certa estranheza. Se a gente não estiver preparado para encarar um dia, né, numa situação desconfortável daquela, a gente pode se abalar aí psicologicamente e até fisicamente mesmo e sentir algumas dores lá no dia, tá? Então eu sei que aí na sua casa você pode até ter aquele cantinho confortável, aquela poltrona boa do presidente de couro, né, macia. Pessoal, não é isso que você enfrentará lá no dia da prova, tá? Então tente pegar um local que você vai conseguir simular aí o dia da sua prova, tá? Também não precisa ser aquele local extremamente desconfortável, né? Para o estudo também ficar prazeroso. Mas muito cuidado para ser um local com conforto ao extremo, porque lá no dia não será assim. E outra coisa, simule o dia da prova. Tá? Lá no dia nós teremos o fiscal falando, nós teremos pessoas levantando, teremos certos barulhos, tá? Então eu particularmente quando treinava a prova discursiva eu gostava de ligar ali o YouTube, simular ali algum barulho, né, de pessoas andando, alguma coisa durante o meu treinamento. Por quê? Porque se eu conseguir me concentrar já escutando aquele tipo de barulho, lá no dia da prova não teria problema. É pessoal abrindo pacote de biscoito, virando folha, é gente andando, é fiscal de prova falando. Então você tem de estar 100% focado no seu texto, na sua prova e esquecer que existem essas pessoas no mundo lá para te atrapalhar, tá? Então tentem simular isso daí que vai ajudar demais. Lá no dia será apenas mais um dia que você estará ali diante de uma folha de papel para redigir um texto, tá bom? Então simule isso daí, tente colocar o cronômetro ali ao lado, né? Se quiser fazer uma pausa, levantar, faça, mas faça aquelas pausas rápidas. Nada de durante a sua pausa ficar conversando com os familiares, deixando o tempo transcorrer, não. Foca ali na sua produção, pessoal, como se você estivesse diante da sua prova naquele dia, naquele treinamento. Beleza? Outra dica aqui que eu trago a vocês. Faça o rascunho até sentir segurança para dispensá-lo. Muitas pessoas me perguntam, pessoal, se o rascunho realmente é necessário. Tá? Eu diria que para a grande maioria ele é absolutamente necessário. Por quê? Porque ninguém chega numa prova discursiva sabendo tudo, 100% confiante. Né? A gente, principalmente porque estamos diante de uma situação de nervosismo. Tá? Então o rascunho ele nos permite visualizar algumas falhas no nosso texto para na hora de transcrever esse texto para a folha de respostas do texto definitivo, a gente percebe ali algumas falhas e corrige todas elas, tá? Então o rascunho é importante? Só que o rascunho leva tempo, tá? Então por isso que é muito importante você realmente treinar a velocidade, tá? Agora, professor, eu me sinto sim confiante, eu posso eliminar o rascunho? Até pode, você até pode eliminar o rascunho, né? Mas em momento algum você pode eliminar a definição dos pontos semânticos do seu texto, o esqueleto do seu texto, definir ali o que estará no seu parágrafo introdutório, qual tipo de introdução que você vai fazer, se você vai colocar uma tese, se for um texto argumentativo, vai colocar um pressuposto orientador, se for um texto expositivo, vai vir o tema, não vai ser uma introdução parafraseada, vai ser uma introdução ao roteiro, qual tipo de desenvolvimento que eu vou fazer, como vai ser o meu fechamento, no meu desenvolvimento, quais serão os tópicos que eu vou abordar.
Então é muito importante que você tenha em mente pelo menos isso, tá? Pelo menos isso. Organize o esqueleto do seu texto para na hora de redigir você ter um norte, você saber para onde vai. Não ache que lá no momento vai baixar um Fernando Pessoa em você e você vai começar a redigir já no texto definitivo, porque alguma coisa de errado vai acontecer no meio do caminho. E aí, pessoal, no texto definitivo é muito tarde para corrigir, tá? Então, eu sugiro que você utilize sim o rascunho, tá? Se porventura você já tem velocidade, está muito treinado, elimine, né? Não precisa escrever o texto inteiro no rascunho. Faça ali os seus pontos semânticos. Se quiser avançar um pouquinho mais, já esboce ali o que você vai abordar em cada parágrafo e aí manda bala no texto definitivo, tá bom? Em momento algum, a única coisa que eu não recomendo é ir direto para o texto definitivo, para a folha de texto definitivo. Porque se você for direto, pessoal, alguma coisa de errado ali vai acontecer e aí é uma bola de neve. Você erra uma introdução, aí começa a ficar nervoso, as linhas já começam a ficar mais curtas porque você teve de anular algumas delas, né, para escrever da forma correta, e aí começa a dar tudo errado, é aquele efeito dominó. Então, para não permitir que isso aconteça, utilize sim a folha de rascunho, nem que seja para definição dos pontos semânticos. Beleza, pessoal? Eram essas dicas aqui, essas orientações que eu queria trazer para vocês antes de produzirmos os primeiros textos. Tá? Estejam atentos a tudo isso daqui, vejam que são algumas circunstâncias que se você cercar as possibilidades, né, de acontecer alguma coisa de errado lá com você, se você cercando todas essas possibilidades, a probabilidade de você fazer um excelente texto e sair vitorioso no seu concurso, ela aumenta, ela será grande. Tá? Então é muito importante que você esteja antenado, né, realmente treinado e simulado essas circunstâncias de prova, para lá no dia você se sentir muito à vontade de fazer o seu texto. Tá bom? Desejo a vocês um bom treinamento daqui por diante, né? Iniciem aí pelas primeiras rodadas temáticas, tá? Não deixe de praticar todos os temas. Observem bem os comentários que faremos aos seus textos, pois eles os auxiliarão aí a subir os degraus, né, da evolução nessa prática textual. Certinho? Então vamos nessa, a gente se vê aí nas próximas aulas. Um abraço, bons textos a todos vocês e contem comigo lá no Fórum de Dúvidas caso tenham alguma dificuldade. Um abraço e até mais.